Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quero dar boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Catedral que estão conosco neste momento do encontro com os bispos. Para mim sempre a alegria de falar um pouco com vocês, mas na verdade não tanto diretamente com todos, porque o rádio não nos permite ainda uma possibilidade dessa, mas conversando com pessoas que podem, em certa maneira, representar exatamente os ouvintes da Rádio Catedral que estão aqui comigo. Nós cremos, né, que um dia o Senhor recebeu um chamado, né, um verdadeiro chamado à vocação sacerdotal, né, acreditamos também que o Senhor recebeu um dia também pelo Espírito Santo a vocação também do chamado ao episcopado, né, e como hoje, a pergunta é, como hoje o Senhor, num mundo tão difícil, né, de tão pouca fé, de tanto relativismo, de tantas coisas que nos separam da fé, como o Senhor hoje como é ser bispo hoje, como é se manter fiel àquela igreja que nós falamos no último programa, edificada por Cristo, sob Pedro, como é conseguir se relacionar com o mundo, guiar as suas ovelhas, né? Jesus falou para Pedro, apacenta minhas ovelhas. Como é que o senhor está lidando com todas essas coisas dentro da realidade do mundo que a gente vive hoje? Na verdade, primeiro eu tenho pequena experiência como bispo, então realmente não conheço uma outra época, né, para poder dizer um pouco mais como era nas outras épocas, né, o trabalho, a missão de um bispo, né? Mas eu acredito que, em certa maneira, aquilo que já vivo durante 27 anos, né, da minha vida dedicada a Deus, né, vida sacerdotal, já é uma experiência, né? E realmente, primeiro, que se percebe grande mudança da realidade. Eu concordo contigo que o tempo de hoje realmente ele é muito confuso, muito complicado. Quando eu começava a minha caminhada sacerdotal em 1994, realmente o mundo era diferente. Poderia se naquela época realmente pensar muitas coisas a respeito do ser humano, tudo mais, e não existia nenhuma opressão, mas o ser humano parece muito mais ordenado, focado e parece que o mundo era muito mais tranquilo, né? E hoje em dia a situação está muito, muito mais complicada. E eu vejo isso tantas vezes nas conversas até com os pais que enfrentam também a dificuldade de educar os seus filhos. Eu compartilho isso, que realmente a minha juventude, por mais que não sou tão velho, mas minha juventude era realmente numa época muito diferente e que hoje eu tenho pena dos jovens, né? Pena dos jovens que enfrentam tantas realidades que querem os desviar, que trazem o mal, que querem prejudicar. Realmente não tinha tantas ocasiões na minha juventude, graças a Deus, né? Mas isso é uma realidade que temos que abraçar e nela fazer a nossa missão. Então, primeiro, o que eu posso dizer sobre este meu trabalho, este desafio? E eu me vejo como um colaborador do próprio Deus. Então, eu não assumo aqui para mim uma responsabilidade como se fosse comigo vai começar ou terminar alguma coisa, né? Eu me vejo como instrumento nas mãos de Deus. E eu acredito firmemente que, a partir do momento que Ele me convida, e assim ocorre com todos os sacerdotes, que depois até alguns são os bispos, é que Deus convida para esta história, né? Não que se essa passagem, né? Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi, né? Sim. Então Jesus está falando aqui sobre essa realidade do convite. Então eu me convido para colaborar na obra dele, dentro da igreja que é dele, que falamos exatamente no último programa, né? Eu vejo que as minhas capacidades humanas elas precisam ser colocadas à disposição de Deus.
E eu tento fazer o melhor possível. Mas eu tenho certeza que não são as minhas capacidades humanas que vão fazer diferença na vida das pessoas. E sim a graça de Deus que age, inclusive até apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas. A graça de Deus, ela não é limitada, no caso do trabalho, do serviço de um sacerdote, de um bispo, exatamente à perfeição pessoal dele. Claro, entra aqui essa questão do exemplo, do esforço próprio, de buscar com própria vida também a santificação, com isso sendo um instrumento ainda melhor, isso não tem dúvida. Mas isso não quer dizer que Deus não consegue fazer uma coisa só porque o padre, só porque o bispo, ele humanamente é limitado, como cada ser humano é limitado humanamente. Sim. Então, a minha tranquilidade, primeiro, ela vem desta certeza que Deus age através daquilo que estou fazendo, e eu tenho plena convicção, porque já até aconteceram várias situações que me levaram para este pensamento, né? Uma das coisas, até podemos dizer uma categoria dos acontecimentos, né? Eram exatamente as missas que celebrava como pároco, e por exemplo, na última paróquia eu tive esse costume, né, sempre no final da missa aguardar lá na porta para cumprimentar os paroquianos, né, desejar boa semana, bater um rápido papo, né, este momento de comunidade. Convivência com a comunidade. Uma convivência, né? E muitas das vezes pessoas chegavam e falavam assim: padre, muito obrigado aquilo que o senhor falou hoje na homilia. Mas o que eu falei? Tal palavra, né? Porque essa palavra realmente mudou a minha vida. Eu pensei, o que eu falei naquele momento? Será que, às vezes eu pensava, será que eu falei assim mesmo, né? Será que eu usei essas palavras, né? Porque às vezes até foge, né? Da nossa memória. O Espírito Santo está conduzindo e a gente nem pode... Exatamente. Então acontecia que essa pessoa falava, e mais ainda, se eu vou olhar a argumentação que eu usava para, por exemplo, formar aquela frase que mexeu tanto, eu tive certeza que essa argumentação não fez nenhuma diferença. Ou seja, Deus usou aquela palavra, aquela frase que eu pronunciei para fazer obra na vida da pessoa. E realmente conheço situação onde a partir deste momento as pessoas realmente voltaram a frequentar a igreja, ou então ser mais firmes, ou então até às vezes buscarão uma conversão, né? Eu não sei se vocês têm uma experiência parecida na vida paroquial de vocês. Partilhem aqui comigo. Sim, algumas vezes já. Tem uma memória, de repente um fato, uma situação. Às vezes das duas formas, né? Uma vez já aconteceu algumas vezes quando eu fazia alguma palestra. E às vezes a pessoa depois voltava, chegava no final e falava: gente, impressionante como eu estava precisando ouvir isso, né? E teve até uma vez que, tem pouco tempo que eu estava dando um encontro também com os crismandos, e eu lembrei para falar isso para eles, da importância que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, né? E quando eu fui falar da liturgia da palavra, eu tentei mostrar para eles, gente, como Deus fala conosco. Como Deus fala conosco durante a liturgia da palavra, durante a homilia do sacerdote. O senhor está lá do outro lado, né, fazendo a homilia. Sim. E nós estamos ouvindo. Aí eu falei assim, eu acho que o padre Nivaldo, né, que é o pároco lá da Igreja Nossa Senhora da Conceição, ele uma vez fez uma homilia na Capela de Santa Terezinha, e eu dei esse exemplo para os crismandos, né? Foi impressionante como aquela homilia só faltou o meu nome, né? Faltou Marcos. Hoje vai pra você. Porque foi a homilia toda. Só faltou eu segurar assim, aqui não tinha braços na cadeira, né? No banco. Só fiquei assim, encostado assim, Senhor. Porque quase tonto, né? Quase tonto, porque foi exatamente para mim em todos os sentidos, em todos os detalhes. E às vezes o sacerdote... Lógico que o sacerdote tem essa convicção, porque está na caminhada, e é muito importante essa conversa com os paroquianos,
porque ele percebe que houve realmente essa conexão, o Espírito Santo trabalhou, e foi impressionante. E acontece. Graças a Deus que acontece, né, João? Graças a Deus que acontece. E assim, o caso que eu tive foi também de uma vez na paróquia, até na São Judas, da qual eu fazia parte há um tempo atrás, e eu estava num momento assim um pouco difícil e pedi assim, porque assim, na verdade eu estava muito disperso, né? A gente estava fazendo escola matéria eclésia, estava terminando e não tinha nada para fazer, né? Vamos colocar assim, né? E eu, justamente naquela missa ali, eu tinha pedido muito a Deus que assim me dissesse assim, qual o caminho a seguir, né? E aí no final da missa vem me chamar para ir para turma de crisma, né? Para ser catequista? Isso, exatamente. Né? Então, assim, veio avião e jato, né? Uma resposta imediata. Imediata, né? Talvez né? mais rápido, ela veio mais rápido do que você mais próprio rápido esperava, do que eu né? poderia imaginar. E aí, mediante isso, o que eu posso responder, né? Sim, não tem como responder diferente. Então nós realmente percebemos isso, e isso que partilhar aqui com vocês, né? Que eu tenho essa tranquilidade que eu tenho que me esforçar, claro, eu tenho que fazer o melhor daquilo que cabe a mim, né? Mas eu tenho certeza que o próprio Deus que age, que ele escolhe métodos, formas de exatamente falar com as pessoas, tocar os corações e tudo mais, né? Então, no mundo de hoje, como você estava falando, né, antes perguntando, né, no mundo tão confuso, no mundo de tantas ideias, né, e eu apenas penso assim, temos que pregar aquilo que é a verdade revelada pelo próprio Deus, né? Verdade que é próprio Jesus Cristo. Aliás, o caminho, verdade e vida, né? Verdade no sentido como que entendemos todas as coisas, encontramos em Jesus. O caminho, como percorrer pela nossa vida, qual atitude, quais ações nós devemos abraçar e quais temos que deixar de lado. Ele também nos ensina isso. E vida, no sentido que estamos participando numa história muito maior do que aqueles nossos, sei lá, 70, 80, 50, às vezes menos, anos que conseguimos viver nesta vida. Estamos participando de uma história muito, muito maior. E exatamente tudo é possível e tudo tem seu sentido a partir da nossa certeza que, unidos com Jesus Cristo, estamos realmente unidos com aquele que é capaz de nos proporcionar tudo isso. Né? É interessante a gente tem que ter essa humildade, né, essa consciência de que, como o senhor acabou de falar, a gente não tem uma visão do todo. A gente tem que ser colaborador dessa história que perpassa toda a humanidade e que, se a gente é limitado, se a gente tem 30, 40, 20, 50 anos de vida, a gente nunca vai ter realmente essa visão do todo. Somente tendo realmente o auxílio do Espírito Santo que a gente vai conseguir ser uma peça importante na transformação de alguém, na mudança de alguém, sem mencionar na nossa própria caminhada, na nossa própria transformação, né? Na verdade, cumprindo a nossa vocação. Se a gente não olhar, se a gente não ter a humildade, perceber que temos que seguir Deus e não nós mesmos, a gente não consegue. Sim, e tem um outro detalhe também para o senhor que exatamente, às vezes, falar aquilo que as pessoas não querem ouvir, né? Sim. A parte de contrariar o mundo, a realidade de hoje, né? O que ocorre? E nestas situações, aqui eu me quero sempre assim limitar para passar realmente a verdade de Cristo. Aí que eu assumo a responsabilidade se alguém vai negar a verdade de Cristo e não podendo bater em Cristo vai bater em mim. Né? Ok, e eu já estou assim conformado, disso, né? Com essa situação. E eu preciso muito pensar, né, quanto que na hora de tocar certos assuntos eu não vou entrar com eu acho, eu penso, com minha humana particular convicção. Porque eu acredito que as pessoas que vêm para a igreja, elas não têm curiosidade de saber quais são convicções pessoais ou ideias do Dom Tiago.
eu acho que ainda elas estão procurando para saber o que próprio Jesus Cristo está oferecendo, aqui nos convidando. Então basta ser fiel exatamente a esta missão e, claro, também para terminar aqui, ainda destacar, né, quando nós falamos sobre a confissão aquela antes, no início da Santa Missa, na verdade, que pecamos com ações, mas também omissões. E, claro que temos que ter nossa tranquilidade, Deus está no comando, mas não significa que podemos ser omissos, que podemos deixar de fazer aquilo que cabe a nós e o que realmente a gente deveria fazer. Sim. Então, que essa tranquilidade... Colaborador proativo. Não, né? Exatamente, não significa que eu não faço nada, Deus vai fazer tudo, não é assim não. Sim. Nós temos nossas capacidades dadas por Deus, nós temos nossos dons dados por Deus e temos que utilizar isso de uma maneira melhor possível. Isso é para nós, padres, bispos, como também para todos os fiéis. Que bom Deus abençoe todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.